Bom dia, Olá, bom dia, tranquilo? tudo bem? Para vocês. E aí, beleza? Lolita, como Tudo estás? bem? Tudo bem, e você? Tudo certo? Tudo Bom bem, dia. Bom dia, Stephanie. Como é que você tá? Tudo bom bem? dia. Uhum. Beleza, beleza. E os estudos aí? Muitos estudos? Aham. Bom dia. Sim, Muito bom. Isso aí. Tem ouvido os podcasts? Stephanie, você que chegou há pouco tempo, tem ouvido lá os podcasts? Está conseguindo acompanhar? Como é que tá? Mais ou menos. Tipo assim, tem algumas coisas que eu ainda estou aprendendo com o tempo porque é meio complicado, mas Uhum. as coisas mais básicas assim que eu preciso do dia a dia para as aulas eu já sei de cabeça. Beleza. Conseguiu ouvir algum podcast? Ainda não. Ainda não? Beleza. Depois Tem acessa muita lá. coisa que eu tenho que colocar em dia ainda. Aham, tá bom, beleza. Bom Muito dia, bom bem. dia. Bom dia, bom Felipe. dia. Tranquilo. Fernanda, bom dia, Fernanda. Bom dia. Bom, já são meio-dia, né? Boa tarde, então, né? Então, Boa tarde. beleza, beleza. Vamos nessa, galera. Ana está conectando. Bom dia, Ana. Ana e a foto simpática dela fazendo um Bom dia, bom dia. bom dia, beleza. Vamos Vai nessa. ficar só com a foto, porque hoje não dá pra mostrar rosto. Por quê? Bom, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Sono. Tranquilo, sono, né? Sono. É assim, tá muito cedo, né? São meio-dia, né, galera? Muito cedo. Nossa, beleza. Ótimo, então. Vamos lá. Vamos nessa. E aí, conseguiram acompanhar aí? Mica está conectando. Bom dia, Mica. Boa tarde, né? Boa tarde. Beleza, beleza. Buenos dias. Muito bem, galera. Somos só nós aqui. Meio-dia e 2, né? Vamos começar, né? Vamos ser pontual, né? Eu sou o número 1, assim, pontualidade, viu? Brincadeira. Aqui sim, né? Aqui, né? Com as coisas da escola e tal. Sim, né? Mas fora daqui é complicado, né? Enfim, tem um negócio muito engraçado, né? Que é uma pessoa falando: Ah, eu tô esperando da hora aqui para eu atrasar, né? Tem gente que é assim, né? Espera da hora para se atrasar, né? Muito bem, vamos lá, galera. Vamos nessa. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem mais um antes. Ah, não, tá. Muito bem. Vamos lá continuar nossa conversa sobre regimes autoritários, regimes totalitários. E vamos conversar hoje sobre dois casos que, em geral, são pouco falados, são pouco estudados. Os casos são pouco estudados, os casos de Portugal e Espanha. Portugal e Espanha. Bom, então são os próximos a nós, porque nós temos uma relação bastante próxima, né, de Portugal, nós aqui no caso brasileiros e no caso nossos hermanos argentinos, né, temos aqui representantes, Lola, Mica e outros. Nessa sala acho que não, né? Só vocês dois, né? Bom, enfim. Mas aí em Búzios, né, tem uma relação, claro, muito próxima, muito íntima com os argentinos, são muito queridos. E os argentinos, é claro, que tem uma ligação muito próxima com a Espanha, né? Por causa da colonização. Nós falamos português por causa de Portugal, vocês falam espanhol por causa da Espanha, e enfim, né? Mas é um assunto próximo a nós, então por causa disso, mas ainda assim, em geral, acaba falando um pouco, nós professores mesmo, né? De história. O nosso livro, aliás, ele sofreu uma reforma, eu já comentei com vocês, sofreu uma reforma e agora ele tem trazido, né, Portugal, os casos de Portugal e Espanha, nesse contexto de totalitarismos. Mas antes ele não trazia, tá bom? E a gente acabava não comentando, comentando pouco, né, sobre eles e tal. Enfim, eles têm semelhanças, né? Tem proximidade, tem alguns assuntos que são mais ou menos próximos, tanto que são estudados juntos aqui, né? Embora não tenham lutado na guerra, né? Esse é outro ponto também que a gente fala pouco, que acaba se falando pouco sobre Portugal e Espanha na Segunda Guerra Mundial, que é o contexto nosso aqui, né? Esse período é o período entre guerras, mas a gente acaba falando pouco deles. Por quê? Porque eles não participaram, eles se mantiveram neutros, tá bom? Embora tivessem simpatias, né, mais ou menos intensas, no caso lá de Portugal, né, do senhor Antônio Salazar, ele chegava a falar mal do Hitler. Ele elogiava alguns pontos do Hitler, mas ele falava mal, muito, muito mal, por outro lado, né? Um ponto assim que era mais claro, mais marcante, ele dizia do bem que o Hitler fez à Europa,
livrando ela do comunismo, tá bom? Porque Portugal também era contra, também era anticomunista, esse regime, né? O regime salazarista era anticomunista também, assim como o regime de Franco, o franquismo na Espanha. Então esse era o ponto que ligava, né, os dois, mas em geral ele falava mal do Hitler, não concordava com a questão da raça ariana, né, com o pensamento nazista, né, da raça ariana, raça superior. Ele era bastante chegado à religião também, fez acordos até com a Igreja Católica, então ele não concordava sobre isso, mas ele tinha características, por isso que esses assuntos são estudados juntos, porque eles têm proximidades, tanto Salazar quanto Franco. E cada caso em particular, né, tem suas características e tal, né, suas peculiaridades internas. E aí, o caso da Espanha é um pouco mais complexo, porque esse país, foi caso numa guerra civil que opôs lá a Falange de um lado, que era um partido de direita, né, uma organização de direita, de extrema direita e tal, oposta à Frente Popular, que tinha uma orientação mais à esquerda e tal. Então o país ficou mergulhado numa guerra civil, né? Durou alguns anos isso. E, enfim, depois tem lá o golpe de Estado, né? Um golpe militar, e aí o Franco assume o poder e, enfim, a gente vai conversar melhor já já. Bom, fiz aqui uma introdução para vocês, tá bom? E eu vou compartilhar uma tela aqui, tá? Para a gente acompanhar junto, beleza? Vamos lá, cadê? Cadê aqui, hein? Aqui? Não, não é aqui. Essa? Não, não é essa. Peraí, galera, deixa eu achar aqui. Peraí. Rapidão. Aqui. Isso. Aí. Foi. Agora sim. Muito bem. Bom, esse aqui já é o finalzinho, né? Deixa eu voltar lá. Vou voltar aqui que é melhor. Tem pouca gente hoje na sala, né? Que eu vi, a galera tá dormindo mesmo, né? Não sei. Passou. Temos alunos sérios, comprometidos aqui, estão sempre presentes. Muito bem. Aqui, galera, olha. Bom, aqui temos... Que página é essa, Dudu? Aqui. Página 27. Página 27. Valeu. Valeu. Bom, galera, vamos lá. Então, essa aqui é uma paisagem bem rural, né? Uma paisagem ruralizada da Espanha, da região das Astúrias. Isso mostra um pouco do contexto, né? Lembra que a gente conversou que existem pontos, né, que são semelhantes, que unem, né? E por isso que a gente estuda junto esses personagens aí, tanto Mussolini, quanto Hitler, quanto Salazar, quanto Franco. E por isso que eles são chamados, né, de regimes totalitários. E alguns pontos são comuns a esses regimes, né? Porque eles fazem parte de um contexto. E esse contexto era um contexto de falta de resposta do capitalismo, né? Do liberalismo. É um contexto de medo vermelho do anticomunismo, né? Não por parte de todos, é claro, né? Lembrem-se aí, né, que a União Soviética viveu a sua revolução socialista e esse regime, esse modelo acabou se tornando uma opção para muitos, né, para muitas pessoas, para vários partidos, e o que despertava também receios, né, de que tais países, né, que nutriam simpatias por esse regime, se tornassem o que a União Soviética se tornou. Embora tenha ficado imune à crise do capitalismo, porque, obviamente, não praticava esse modelo capitalista, né, ficou imune mesmo. Internamente, eles sofreram muitos problemas, né, principalmente lá com o regime stalinista, né, do Joseph Stalin, perseguição política, prisões, assassinatos, envio, né, de opositores políticos lá para a Sibéria, né, para os gulags, né, campos de trabalho forçado, enfim, muitas mortes, muita perseguição, enfim. Então as pessoas temiam que seus países também se tornassem uma nova União Soviética, né? Embora fosse uma resposta econômica a um momento de crise,
esse momento de crise era compartilhado, né, por muitos países. Então, Portugal e Espanha estão nesse mesmo contexto. E aí, lembra que a gente conversou sobre o surgimento, né, de pessoas, de grandes líderes, de líderes que se aproveitam, então, o discurso, normalmente são pessoas muito carismáticas, né, que unem as pessoas, os seus discursos, o seu discurso une as pessoas, né, tem um poder, uma fala, né, muito articulada, né, é um jogo aí de articulação política, né, de costura de acordos e intrigas, enfim. Então, esse é um ponto comum, né, a esses modelos. E Portugal e Espanha não ficaram imunes a isso, também viveram essa mesma experiência, né? No caso aí, na pessoa do António Salazar, em Portugal, e no caso da Espanha, do Franco, tá bom? Mas antes a Espanha ficou mergulhada numa guerra civil, né? Deixa eu só ver quem está aqui presente, né? Eu tô aqui ainda, hein? Eu tô Aí, aqui. beleza, Dormindo, beleza. não. Ó, galera, Também podem tô participar. aqui. Beleza. Eu tô viva. Ótimo. Podem Eu participar não aí à tô dormindo. vontade. Podem fazer... Não está dormindo? Não. Podem fazer perguntas, interromper, tranquilo, tá bom, galera? De verdade. Dudu, Façam eu não isso. vou ficar. Dudu, eu não vou ficar muito com o microfone ligado porque tá ventando muito aqui perto de casa pra não atrapalhar Beleza. o áudio. Tranquilo, pode Tá deixar bom? fechado. Quando você quiser falar, só abrir direto, tá bom? Beleza. Tá. Muito bem. Então, esses países, né, em geral, galera, também, a gente conhece, né, a associação que a gente faz logo com Portugal e Espanha é o quê? É as casas reais, né, as monarquias, não é isso? Pelo menos para mim, sempre foi assim, né? Eu sempre fiz essa associação, embora nesse período aqui esses países não fossem mais uma monarquia, tá bom? A associação que a gente faz, né? Portugal, né? O que é Dom João, né? Depois, né? Embora não pertencesse mais a Portugal, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom Pedro I ainda um pedacinho, depois se torna independente em 1922, mas ele já é Brasil. Mas antes pertencia, né, ao reino português, né? Chega um momento que o Brasil, quando a família real portuguesa vem para o Brasil é elevado à categoria de reino, né? Reino Unido de Portugal e Algarve e tal. Então a associação que a gente faz é a essas monarquias, né? Mas Portugal, na época aqui, né, que a gente vai estudar, já não era mais uma monarquia, tá bom? Era uma república parlamentarista, ok? E no caso da Espanha, né, a Espanha era uma monarquia, o rei tem que abdicar, tá bom? E depois ela acaba tendo uma restauração, né? A Espanha hoje é uma monarquia, tá bom? Uma monarquia tradicional também. O rei Felipe. O rei Felipe. Viu, Felipe? Tem nome de rei aí, né? Felipe sempre tem o nome de rei, alguma coisa. Verdade, em algum lugar. É que eu sou realmente quase um rei, né? Sou um realmente, príncipe Coitado. se tornando rei. É um príncipe, isso aí. Muito educado, muito gentil, viu? Seria um rei bastante justo, bastante legal, viu? Com certeza. Flamenguista, né, cara? Isso aí estraga tudo. Né? Enfim, né? Então o rei é o rei Felipe. Agora, Eduardo também é nome de rei, tá bom? Tem uma ilha lá no Canadá, né? Que é a ilha Edward. Príncipe Edward. Príncipe Edward. Eu tô assistindo a uma série, a Anne, né? Já assistiu essa série, Anne? Não, mas já ouvi falar. Ele é uma Eu graça. também, a mesma coisa. Mas também nunca ouvi. Não, meu filho tá assistindo, eu tava assim falando, não, filho, parece chato, não sei o quê. A primeira temporada não é muito legal, é lenta e tal. A segunda é uma graça, a série. E a série se passa lá no Canadá, numa ilha, com certeza uma referência aí à Inglaterra, né? O rei, né? Houve mais de um rei. É verdade, reis chamados Eduardo. Fala o nome de rei, né? Viu, Felipe? Estamos juntos nessa, tá bom? Bom, vamos lá. Obviamente. Dudu, mas acho que eu prefiro um príncipe flamenguista do que vascaíno, hein? Eu também. Isso eu concordo. Isso eu também. Tô concordo. preferindo. Bom, tudo bem. O bom dessa época, olha, um dos pontos positivos aí, né, da quarentena, é que não tá tendo jogo, né? O Vasco não tá jogando, não tá perdendo, né? Porque o Vasco tá na fase terrível. Eu acho que o coronavírus foi toda uma tática pro Vasco não perder nenhum jogo. Nossa, faz sentido, hein? Bom, mas tranquilo. Enfim, vamos ver agora, né? Que a gente Felipe tá na pediu pra mesma alguém faculdade, fechar o talvez a fone, não gente sei se quem é. encontre mais. Acho que é a Stephanie.
Isso, valeu, Stephanie, obrigado. Beleza. Bom, então, galera, a Espanha tem a sua restauração, né? Hoje é uma monarquia, o rei Felipe está lá, filho do Juan, o Juan o quê? Juan Carlos. Abdicou em favor do filho, enfim. Essas casas reais têm essas intrigas, né? Esses pontos aí, essas curiosidades. Aliás, existem historiadores que são especialistas em casas reais, né? Em história da realeza, de tal realeza e tal. Bom, enfim, o assunto é bacana mesmo, é bem interessante. Mas não é a minha praia, não. A minha praia é imigração. Bom, mas vamos lá. Então, galera, analisando aqui essa imagem, né? Portugal não, tá? Portugal é uma república parlamentarista. Acho que é parlamentarista. Bom, lembra das diferenças, né? Parlamentarismo, presidencialismo. Lembram disso? Monarquia parlamentarista. Lembram disso? Aham. Muito bom. Eu lembro mais ou menos, mas lembro. Beleza. No Ô, parlamentarismo... Eduardo, posso fazer uma pergunta aqui? Sim, claro. Faça. Eu tava vendo o seu bloco, aproveitar que eu tava na sua aula para tirar dúvida logo. Sim, claro. Vamos E, lá. tipo, a pergunta 2 e 3 tem basicamente o mesmo propósito e as respostas são basicamente iguais. Nazismo e Que tá fascismo, pedindo, né? nazismo e fascismo, Sim. para explicar basicamente por que da ascensão. Tem problema se a resposta ficar, entre aspas, igual? Sim, assim, eles têm pontos que são pontos comuns, né? Agora, os casos são particulares também, né? O caso lá do Hitler, foi convidado, papapá, né? Não vou dar a resposta aqui para vocês, mas... Sim, eu sei, mas o caso de ascensão é basicamente o mesmo, não? Sim. Nessas duas respostas, né, haverá aí um ponto comum, mas vocês devem falar dos casos em particular também, tá bom? Tá bom. Tá meio certo, tá? Ok? Podem buscar lá no seu livro, podem buscar também outras fontes aí e tal. Ok, galera? Muito bem, vamos lá. Então aqui, ó, essa imagem aqui mostra bem, né, um quadro rural, né? A Espanha, tanto a Espanha quanto Portugal eram países um pouco atrasados, viu? Um pouco atrasados em relação aos outros países europeus. Eram países que tinham uma pegada agrícola, ruralizada forte ainda, né? Tinha uma industrialização fraca também, tá bom? E esse é o quadro aí, né? Entre guerras, né? A situação fica mais grave ainda por causa, né, da guerra, né, e dos efeitos, né, que vão perdurando aí, no período da crise do capitalismo, né, a crise de 29 e tal. E aí, no caso de Portugal, em particular aqui, né, existe um golpe, tá bom? E aí o Antônio Salazar, que é o personagem, né, que a gente vai estar analisando aqui, ele é nomeado ministro das Finanças, é nomeado ministro para ver se tira Portugal dessa situação de penúria, né, de miséria, pobreza, atraso econômico e tal. E aos poucos ele vai se fortalecendo, ele acaba se tornando presidente do Conselho de Ministros, tá bom? E aí ele acaba se tornando, né, a autoridade máxima, que é o presidente do Conselho de Ministros. Era uma república parlamentarista, né? E acaba, pelo fato de ter simpatias, né, com o fascismo, embora tivesse diferenças aí com Hitler, né, mas ele tinha essas simpatias, ele acaba acumulando poderes, né? E o período de governo dele acaba recebendo o nome de Estado Novo, tá? O Estado Novo português, tá bom? É um período também, vocês podem aí, olha, sublinhar, vou sublinhar aqui para vocês, que o salazarismo é marcado por repressão, acompanha comigo aí, aqueles adversários políticos, tá bom? Essa repressão ela não ficou restrita somente a Portugal, na Europa, mas também foi lá para as colônias portuguesas na África, tá bom? Cabo Verde, Moçambique, Angola. Quem era contra o regime sofria perseguição, tá bom? Enfim, sublinha aí, tá bom? No livro de vocês, porque é importante para vocês depois retomarem também. Agora, é interessante falar aqui de um ponto
que não é comum entre Portugal e Espanha, que é a questão do exército, tá bom? Para um regime, né, se manter no poder, acabou saindo aqui, né? Mas depois tirem, tá bom? Deixa eu tirar agora. É necessário o apoio do exército, né? Deixa eu limpar aqui. Aí, limpei. É necessário o apoio do exército. Franco, lá na Espanha, né? Ele tinha o apoio do exército. Aliás, o golpe militar começa com ele, tá bom? E ele vai até a sua morte, depois da guerra, lá em 74. Mas Portugal não. Portugal não tinha esse apoio irrestrito do exército ao seu regime, tá? Agora, é interessante também comentar, e aí vamos sublinhar aqui também, que nesses dois regimes, né? Depois a gente vai falar do caso espanhol mais detalhadamente, mas existia, olha, um esforço jurídico para legitimar o regime, tá bom? E sim, isso tudo, né, com violação de direitos humanos, né, de direitos civis, políticos e tal, falta de liberdade, bem característico, né, do autoritarismo, tá bom? Eles eram regimes autoritários, sim, violação de direitos humanos, né, restrição de liberdades políticas, cassações, prisões e tal. Enfim, aqui no finalzinho, ó, né, fala da repressão também lá em Angola e Moçambique, tá bom? Enfim, porque lá eles queriam se tornar independentes, né? Depois da guerra, né, depois da Segunda Guerra, existem movimentos de independência, são as descolonizações. Também é um assunto nosso, tá, para os próximos encontros, né, para os próximos livros aí, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Tem até uma história que é bem curiosa, bem bizarra também. Você sabe que eu trabalho com imigração, né, que eu pesquiso, né, imigração, especificamente imigração síria, a imigração síria para o Rio, depois, né, da Guerra Civil lá e tal, que começa em 2011, enfim. Mas o tema imigração é curioso para mim, sim. Todos os grupos migratórios me despertam muita curiosidade. Por isso que eu volta e meia estou entrevistando os alunos e tal, né, que alguns ou são imigrantes ou são de famílias, né, de imigrantes, tanto da Argentina, do Chile, do Uruguai, enfim. Mas aqui em Cabo Frio tem uma conhecida minha, né, eu já conversei com ela algumas vezes. Ela é moçambicana e a família é portuguesa, né, mas ela nasceu em Moçambique. A família morava lá em Moçambique também, no contexto das guerras de independência. E aí, violências extremas de ambos os lados, né? Tanto dos que queriam se tornar independentes, dos moçambicanos, quanto das tropas portuguesas, que não queriam perder a sua colônia, não queriam perder suas colônias na África. Então, houve uma guerra de independência, opondo esses dois lados. Então, a violência era marcante de ambos os lados. E ela conta que teve que fugir de Moçambique e veio parar em Cabo Frio, por incrível que pareça, veio parar em Cabo Frio. Existe aí, né, uma teia, né, uma rede de contatos e tal que vão convergir, né, para um fim e para um lugar, enfim. Mas isso não vem ao caso aqui. Mas ela conta que teve que fugir de lá, conseguiu fugir com sua família, né? Depois acabaram retornando para Portugal, foram morar em Portugal, depois voltaram de novo, enfim. Mas lá em Moçambique, né, foi tão bizarro, tão tosco o negócio, assim, a violência era tão marcada, né, tão forte, que eles tinham um restaurante lá em Moçambique, e aí algumas pessoas que foram presas depois, tal, as pessoas eram jogadas no forno, em fornos enormes assim, e eram, enfim, né, largadas ali, queimadas, enfim, uma violência extrema, né? Isso é só uma curiosidade aqui para nossa aula, né? Mas, enfim. Então, galera, lá em Portugal, assim como na Espanha, existe um esforço para legitimar o regime, né? Para dar ares constitucionais ao regime, tá bom? Autoritário, perseguidor, tá bom? Isso na pessoa do senhor Antônio Salazar, ok, galera? E aí um ponto, né? Um ponto de divergência dele com Hitler era a questão dessa superioridade da raça ariana,
né? O Salazar, ele era próximo à igreja, né, católica, e ele discordava totalmente disso, né? Não sei se eu já falei sobre isso, talvez sim, não sei se foi aqui ou se foi lá na 900, que foi antes de Não vocês, lembro. né? Mas para ele isso, ele não concordava, ele tinha algumas divergências claras com Hitler, embora, né, mais uma vez, repetindo, fossem próximos, né, e tenham aí tanto o salazarismo quanto o franquismo tenham pontos que unem, né, que são comuns a esses regimes. Esse não era, né, a questão da raça ariana, da superioridade da raça ariana em relação a outros e tal, ele não concordava com isso, né? Mas um dos pontos também era o anticomunismo, né? Enfim, galera. Bom, esse é o caso português, tá bom? Portugal aí viveu o seu período de ditadura, né? Viveu também o seu Estado Novo. Esse também é o nome, tá? De um regime aqui no Brasil, do Vargas, tá? Do Getúlio Vargas, que também é o mesmo contexto, tá bom, galera? Também é o mesmo contexto, tá? O Vargas chega em 30 no Brasil. É o mesmo contexto aí que esses líderes vão chegando ao poder na Europa também, tá? O Hitler lá em 33, né? O próprio Salazar, um pouco antes, o Mussolini também um pouco antes, o Hitler 33, 34, não fugiu agora. Mas, enfim, é o mesmo contexto, certo? Mesmo contexto. E o Vargas, né, vai de 30 a 45 aqui no Brasil, depois tem lá o segundo Vargas, né, de 50 a 54, quando ele morre, né? Mas, enfim, vamos lá então, né? Sobre a Espanha agora, galera. Esse é o caso português. Sobre a Espanha, deixa eu só mover um pouco aqui para baixo, né? A Espanha era uma monarquia também, como a gente já falou, né? Uma tradicional casa real. São um dos primeiros, assim como Portugal, estados nacionais a se formarem, né? Monarquias nacionais, né? Os estados que a gente estuda lá no 7º ano, lembra? Portugal era lá, né? O condado portucalense e tal, uma terra de um conde, né? Que foi doada para um nobre. E tem lá a questão interna, né, uma guerra, e eles conseguem centralizar o poder, formando assim o que a gente conhece como Portugal, né? Inicialmente uma monarquia, deixa de ser monarquia no começo do século 20, 21. 20, na verdade. E a Espanha também, né? A Espanha é também uma dessas casas reais, né? Tinha lá os reinos, né? Isabel, Castela, Navarro e Aragão e Leão. E aí os reis católicos, o Fernando e a Isabel, eles se casam e unificam esses reinos, né? E está formada a Espanha aí, né? Não sei se vocês se lembram, esse é o nosso assunto, é um dos assuntos do 7º ano. E enfim, a Espanha, né, assim, foi uma monarquia, continua sendo agora, mas houve períodos de transição, né, períodos em que não foi uma monarquia, né, que foi uma república, tá bom? No caso aqui que a gente vai estudar, né, nesse contexto, o rei Afonso XIII, está aqui na sua página, deixa eu ver aqui, que página que é? Na sua página 29, né, o rei abre mão do trono, abdica ao trono. Essa abdicação ela é um pouco confusa também, porque ela não é oficial, e aí existe um primeiro-ministro, né, o Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, depois o filho dele, o José Antônio Primo de Rivera, José Antônio, ele também é uma liderança política e tal, então a Espanha deixa de ser uma monarquia, depois lá no final, depois que o Franco morre, depois da Guerra Civil, enfim, quando o Franco assume, existe a restauração espanhola, por isso que até hoje é uma monarquia parlamentarista, tá bom? Isso quer dizer que o rei não governa sozinho, o rei ele é o chefe de Estado, mas existe o parlamento, existe o primeiro-ministro, né, que é o chefe de governo, enfim, as questões executivas, né, são cuidadas e são tratadas pelo primeiro-ministro, beleza? Bom, por isso que ele acaba aparecendo mais, né, bem mais, quando vocês veem notícias, né, por exemplo, agora a crise do coronavírus,
na Espanha, quem vai dar entrevista, quem vai dar entrevistas aí, quem vai prestar esclarecimentos e tal, é o chefe de governo. Essas questões são tratadas pelo chefe de governo, né? Assim também como em outras casas reais, né? Na Inglaterra, por exemplo, a rainha não vem a público falar sobre isso, né? Aliás, ela fala pouco em público, ela faz poucos pronunciamentos, né? Fez há pouco tempo agora, né? Mas extraordinariamente. Mas enfim, né? Quem é o primeiro-ministro lá, o premier, é aquele cidadão, um loiro, sempre descabelado. Já viram esse personagem por aí, essa figura? Não. Não? Vocês estão precisando Não. acompanhar aí jornais, hein, galera? Sites de jornais. Assuntos interessantes, né? Que interessam, claro, né? Os adolescentes, né? Sobre a política, sobre os bastidores da política. Brincadeira, né? Não são assuntos interessantes mesmo. Né? Mas sim, vocês. É interessante. Né? Eu tenho que recomendar para vocês, viu? Pelo menos seguir aí alguns perfis no Instagram, como vocês estão sempre, né? No Instagram, no Twitter, não sei. Mas para vocês saberem o que se passa no mundo, né? O que se passa no mundo. É interessante. Então, essas pessoas, esse personagem, né? Tá sempre aí falando. Ele teve Covid até. Teve Covid, enfim. Bom, mas isso foi só um exemplo aí para falar das atribuições aí, de uma das atribuições dos chefes de governo, tá bom? Que são assuntos pertinentes a monarquias parlamentaristas, certo? Bom, enfim, e aí no caso da Espanha, né? O rei, então, o rei Afonso XIII, ele abdica, isso tem a ver com problemas internos, tá? Com perdas de colônias, tá? Das colônias africanas, né? E também aqui na América Central, isso tem a ver com a perda de Porto Rico, Cuba também, que eram colônias espanholas. Então, enfim, isso é até um pouco antes, né? Mas são problemas políticos que fizeram o rei abrir mão do trono, tá bom? E aí, então, é importante a gente falar, né? Vamos correr contra o tempo agora, porque temos 8 minutos só. Mas falar sobre dois grupos. Esse é o caso específico da Espanha, tá bom? Então, dois grupos opostos, né? Um grupo, né? A Falange espanhola era anticomunista, tinha simpatias com o fascismo, teve apoio também do Salazar, do salazarismo, e, enfim, era anticomunista, tinha essa questão do medo vermelho e tal, tinha tendências autoritárias também, e a Falange espanhola era oposta, né, à Frente Popular, à Frente Popular, que tinha uma pegada mais associada, né, mais simpática aí ao regime socialista, à esquerda. E esses grupos vão entrar em conflito, tá? Vão entrar em conflito e a Espanha vai mergulhar numa guerra civil. Eu vou passar aqui para outra página para a gente dar uma acelerada. Vale comentar, galera, o grande laboratório de Hitler aqui, tá bom? No contexto da Guerra Civil Espanhola, esse quadro ele é muito famoso, é um quadro do Picasso, Pablo Picasso, pintor espanhol, artista espanhol, e ele mostra os horrores aí, tá bom? Da Guerra Civil Espanhola. E é interessante falar que o Hitler ele usou a cidade de Guernica, né, que é o nome do quadro aqui, para fazer um teste, né, para fazer um teste da sua força aérea, tá bom? E, enfim, foi o teste aí da Blitzkrieg, né? Que era um ataque fulminante, um ataque aéreo fulminante, incendiando, causando explosões e tal, não dando chance ao exército inimigo aí, tá bom? Bom, a Espanha está mergulhada, então, numa guerra civil, que a gente conhece aí, a Guerra Civil Espanhola. Ela começa também, né? Bom, ela começa com a oposição desses dois grupos, né? A Frente Popular e a Falange espanhola. Já é um período conturbado e aí o Franco, tá? Ele dá um golpe militar, E aí começa o franquismo na Espanha, porque eles conseguem vencer a Frente Popular, né? Um período de guerra civil, como a gente já falou, mas ele vence a guerra e aí inaugura o franquismo na Espanha, que é o que a gente está falando aqui, olha, na sua página 32, tá bom? E aí também tinha uma pegada, né? Tinha uma tentativa de dar ares constitucionais, ares legais ao regime, também é caracterizado
com perseguição a opositores, fuzilamentos, mortes, prisões, enfim, violações de direitos humanos, né? Um regime bastante cruel também, prisão em campos de concentração também, galera, muito sério isso, né? Campos de trabalho forçado, concentração, fuzilamentos, enfim. Também um regime muito autoritário, né? E uma página triste da história da Espanha também, ok? Bom, vamos caminhando para o final aí. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Não, tá Certo? tranquilo. Não. Tá Beleza, tranquilo. muito bem. Bom, para a gente finalizar então, temos 4 minutinhos aí, né? A gente fala desses pontos em comum, né? De Portugal e Espanha. Bom, é o que a gente fez, né? Foi o que nós fizemos aqui ao longo da aula, né? Mas falar, né, da questão do autoritarismo, né? Da perseguição aos opositores, das tentativas de dar áreas constitucionais, áreas legais a seus regimes, né? E é importante falar também das diferenças aí em relação à Segunda Guerra, das simpatias, né, que eles nutriam em relação aos líderes, né, autoritários, ao Mussolini e ao Hitler, mas a sua posição de neutralidade na Segunda Guerra Mundial, tá bom? Por que isso também, né? Bom, primeiro que eles tinham certas divergências, tá bom? Sobretudo Salazar, mas principalmente a questão do medo de perderem suas colônias lá na África, tá bom? Porque medo de se apoiassem ou um lado, ou o eixo, ou os aliados, né? Ou um ou outro invadiria suas colônias, eles perderiam, né, sua influência, enfim, né? Isso foi também bastante importante para fazê-los não assumir nenhum lado nem outro. Embora também pessoas desses países tenham se juntado, né, de forma independente, tá? Tenham formado milícias para combater do lado do eixo, tá? Do lado do Hitler, beleza? Pessoas que eram totalmente contrárias, eram totalmente contrárias ao comunismo, né? Combateram lá as tropas, inclusive russos, tá bom? Inclusive russos, que eram contra o regime de Stalin lá, combateram contra os russos também na Segunda Guerra Mundial. Mas, como país, eles se mantiveram neutros. Tá bom, galera? Bom, e aí para terminar mesmo aqui, né? Como é que chega ao fim lá, né? Em Portugal existe a Revolução dos Cravos, tem aqui uma imagem dos soldados, como eu falei mais no comecinho da aula, o Salazar ele não tinha o exército todo coeso, apoiando o seu regime. E aí os próprios militares, né, fizeram lá e fizeram a revolução, né, a chamada Revolução dos Cravos, e tiraram ele do poder, beleza? E no caso da Espanha, o Franco morreu, né, e aí o caminho para a restauração foi aberto. Tá bom, galera? E aí também, né, já é um período pós-guerra, e é um período que começa a ter, né, já tem a formação da ONU, né, lá em 45. Então, daí em diante, isso ainda durou bastante tempo, né, mas daí em diante, as pressões por mais liberdade, né, descolonizações também, respeito a direitos humanos, né, foram só aumentando também, né? Então, cada vez ficou mais complicado manter esses regimes. Embora também, né, nós, aqui em 74, a gente fala, né, quando terminam esses regimes, lá o Estado Novo, em Portugal, a gente vivesse uma ditadura, né? Que só vai terminar lá, embora o fim também seja um pouco discutido, mas oficialmente mesmo, né, o último presidente militar só em 85. Mas enfim, né? Bom, galera, esses eram os nossos assuntos, tá? O nosso último assunto aí do livro 3. E vou deixar vocês com 2 atividades, tá? Nós temos mais atividades depois, mas eu não vou passar, porque vocês devem se concentrar nos blocos de vocês, tá bom? Mas se quiserem, podem terminar todo o livro, tá bom? A gente vai corrigir depois, vai tirar dúvidas e tal, tranquilamente, beleza? Bom, deixa eu parar aqui o espelhamento para a gente se despedir. Olha, querem perguntar alguma coisa? Tem alguma Eduardo. dúvida? Miguel entrou aí. Bom dia, Miguel. Pode falar, Felipe. Eu só tenho uma pergunta, assim. Uhum. Você poderia falar mais um pouco sobre a ascensão do nazismo e do fascismo? Tipo, bem resumidamente, só para eu relembrar.
Sim, claro. Bom, são regimes autoritários. O nosso tempo vai acabar, tá bom? Porque falta Tá. menos de um minuto, mas sim, rapidamente. Se terminar a gente não se despedir, já sabem por quê, né? Sintam-se abraçados aí já antecipadamente. Mas são regimes que são semelhantes. Esses 4, na verdade, que nós falamos aqui, né? Então, tem um quadro de crise, né? De falta de resposta do capitalismo, de medo do